Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? A gente poder louvar a Deus por nossa liderança. É meu marido, mas é meu líder também, né? Amém! Só você que falou amém. Então, como é importante. E o Senhor hoje colocou no meu coração, Ele falou para que eu trouxesse uma palavra. Já são 11h30, mas Deus colocou no meu coração uma palavra que é assim: vencendo gigantes. Vencendo gigantes. Nós sabemos que a cada dia nós vencemos gigantes. O apóstolo, com certeza, a cada dia tem vencido os gigantes. São 365 dias a mais que vai ter agora, né, nova caminhada, um novo ano, e 365 também oportunidades de a cada dia matar um gigante. E eu queria trazer uma reflexão, irmãos, sobre isso para a nossa vida, não apenas para a vida dele, mas para a nossa vida. Eu, quando era criança, eu vez por outra, até hoje eu me lembro, eu tinha uns pesadelos estranhos, não sei se você também. O inimigo ataca muito a mente das crianças, né? Talvez por serem inofensivas. Eu tinha uns pesadelos que eu sonhava com... Era como se fosse, hoje em dia, eu imagino, como se fossem monstros, como se fossem macarrões compridos, muito compridos, verdadeiros gigantes me atormentando. Não sei se você já teve em sonho, você já teve? Verdadeiros gigantes demoníacos te atormentando. E nós, depois que quando crescemos, talvez não em pesadelo, mas temos outros gigantes reais que tentam nos atacar, que tentam nos prejudicar, e nós temos que aprender a vencê-los. E eu quero trazer, quando eu falo em gigante, realmente, literalmente, são os problemas, são as crises, são os desafios, são os desertos que nós passamos, é o nosso próprio eu, é a nossa própria luta contra a nossa carne. Você tem enfrentado isso, irmão? Esses são os gigantes que nós enfrentamos. Davi enfrentou literalmente um gigante, que foi quem? Golias. Enfrentou Golias. Venceu ou perdeu? Venceu. Josué, a palavra de Deus diz que ele entrou numa terra com gigantes também, literalmente. Homens enormes. Venceu ou perdeu? Venceu. Eu me lembro que há um tempo atrás, alguns anos atrás, quando nós morávamos em Vila Isabel, eu tive que quase que lutar com um gigante, um morador do 400, vizinho do apartamento 402. Eu já contei aqui que ele queria pegar lá o porteiro do prédio, e eu, quando vi a cena, o porteiro desse tamanho, e ele enorme, um verdadeiro gigante. Ali, Deus me impeliu, o Espírito Santo, e eu me coloquei entre um e outro, e falei, você não vai tocar nele. Gigante, vencemos gigantes. Vencemos gigantes. Qual é o gigante que você tem vencido? Qual é o gigante que Deus está te mostrando que você vai ter que vencer? Queridos, 2014, para muitos, foi, assim, realmente um enfrentamento com gigantes. Mas eu quero te dizer que você venceu. Você venceu esse gigante de 2014. Diz para o irmão que está perto de você assim, você venceu, meu irmão, 2014. Você venceu. Você venceu. Talvez ainda não acabou 2014, né? Nós temos as nossas metas, as metas nobres ali. Eu conquistei bastante metas que eu coloquei, mas ainda tem algumas ali para vencer. O Rio de Janeiro tem que vencer o gigante aí. Está aí o governador assumindo. Brasil, com a Dilma, que gigante que tem que vencer. Mas, queridos, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, nós venceremos todos os gigantes. A nossa cidade vai vencer os gigantes que se apresentarão. A nossa nação vai vencer, porque há um povo que crê no Senhor, que é muito maior que qualquer gigante. É o nosso Deus. Amém? O Senhor dos Exércitos, todo-poderoso. Glória a Deus.
E falando em gigante, eu senti também no meu coração o desejo de falar também de quase que literalmente um gigante que nós enfrentamos lá no Egito, que foi o Monte Sinai, que foi tão falado aqui, né, das pessoas que foram na caravana de Israel com a nossa igreja em novembro, e nós passamos pelo Egito e pela primeira vez nós vimos o Monte Sinai de perto. Não vimos apenas o Monte Sinai, mas nós escalamos aquele monte. Um verdadeiro gigante, irmãos. Abra sua Bíblia em Êxodo 19, o capítulo 19 de Êxodo. Eu não sei se você já subiu, ou se você sobe em monte, até para orar, né? O crente sobe muito em monte para orar. Quem sobe em monte aqui para orar ou já subiu? Amém? Glória a Deus. É isso aí. Moisés também teve um monte aí, Sinai, para ele subir. Nós não vamos ler assim todo o capítulo. Eu até gostaria de ler, porque ele fala bastante sobre o Monte Sinai. Ele diz que Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Vou ler rapidamente alguma coisa que diz que, a partir do verso 3, diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-o hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Olha aí o terceiro dia, irmão. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Verso 14. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E verso 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem em um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte temia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Amém. Amém. Gente, irmãos, Deus tem um propósito com todas as coisas. Ali Deus tinha um propósito quando manda Moisés subir naquele monte. Mas por que no Monte Sinai? Porque Deus quis no Monte Sinai. Eu posso falar algumas coisas porque eu acho que Deus achou que tinha que ser Monte Sinai. Deus escolheu o Monte Sinai. Por que Deus escolheu? Por que Israel, aqui no verso 5, 6, que diz claramente que Deus quis que Israel fosse uma propriedade peculiar dele, diz que Israel seria o reino sacerdotal, o povo santo. Irmãos, porque em tudo Deus tem um propósito, e Deus escolhe quem Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer.
É claro isso. Tinha um propósito para ser propriedade, para ser reino, para ser um povo santo. Por isso nós temos aprendido a amar Israel. Temos aprendido. Está na Bíblia o tempo todo, está na palavra dele. Esse amor que Deus tem por Israel. Nós temos aprendido. Amar Israel tem que ter aprendizado para o povo brasileiro. Não fomos criados a amar, a aprender a amar Israel. De alguns anos para cá que nós temos sido ensinados a amar a Israel, porque Deus ama Israel. Tudo que Deus ama eu tenho que amar. Por isso que eu tenho que amar o meu próximo, porque Deus ama o meu próximo, Deus ama o meu irmão. Amém? E nós temos aprendido assim. Monte Sinai. Por que Monte Sinai? Foi escolhido por Deus. Tinha um propósito. Foi escolhido por Deus para falar com Moisés. Monte Sinai foi escolhido por Deus, eu creio também, irmãos, para forjar Moisés. E quando nós que fomos lá no Monte Sinai, realmente, para Moisés ter subido aquele monte, que não estava, com certeza, do jeito que está hoje, era realmente uma prova muito grande para Moisés. E Deus queria falar, mostrar algumas coisas naquelas dificuldades, naquela luta, naquela tribulação que era aquela escalada. Eu creio que Deus também já estava forjando na vida de Moisés. Lugar de sacrifício. Aquela escalada, realmente, sacrifício. Foi para nós, foi para Moisés. Aí nós temos a foto desse monte. Foi um sacrifício, mas foi um lugar de sacrifício, mas onde tanto Moisés quanto eu e você que subiu, vimos também a graça de Deus. Então, irmãos, vamos vencer os gigantes. É sacrifício? É difícil? É. No mundo tereis o quê? Aflições. Jesus não falou que não ia ser fácil, mas eu venci o mundo, eu venci os gigantes, eu venci o Monte Sinai. Amém? E isso vai acontecer conosco. Que essa mensagem, irmão, seja uma mensagem, assim, uma palavra, uma reflexão, seja assim, realmente de um fôlego novo para nós, nessa manhã. Uma palavra de esperança. Eu creio que quando Moisés subiu ao monte Sinai, ele estava com grande expectativa em busca de uma entrevista, se a gente pode dizer assim, uma entrevista com o Senhor. Porque ali já tinha se passado a cena da sarça ardente. Você lembra da sarça ardente? Temos uma foto aí também da sarça, né, Larissa? Já tinha tido, essa foto nós tiramos de lá, do Monte Sinai. Que inflamou com fogo. Moisés já tinha tido essa experiência. Então, quando Deus fala, sobe de novo, eu creio que Moisés estava com uma expectativa tremenda ali, de uma entrevista, de uma palavra de Deus forte, e que realmente aconteceu. Então, chegara o momento da grande revelação. Sobe ao Monte Sinai, que ali eu vou te dizer grandes coisas para o meu povo, importantíssimas. Então, queridos, o Monte Sinai, pode voltar com a foto aí do Monte Sinai, Larissa. Ele é chamado de Monte Horebe. E ele tem vários montes ao redor, bem ao redor mesmo, quase uma cadeia. E também a altura dele é de 2.270, 2.285 metros acima do nível do mar. Quando a gente chegou no topo, na base do monte, a gente percebeu a altura dele, e nós não sabíamos como seria a subida. Nós começamos a subir às 2h, porque nós tínhamos que subir de madrugada, por causa do sol, que esquenta muito durante o dia. Ali é deserto. E como nós começamos a subir, eu, pastor, os irmãos, achávamos que seria uma subida mais ou menos arrumada, se a gente pode dizer assim, né? Uma subida que fosse mais ou menos preparada. Só que, irmãos, não foi. Nós gastamos, para subir o monte, 4 horas. E para descer, 3. E aquela foto
já estávamos descendo, já estava lá embaixo. O sol, olha lá o céu como já estava. E eu queria, então, eu depois chegando, depois da descida, comecei a pensar, botei algumas palavras do que Deus me ensinou a respeito, porque tudo Deus mostra para a gente, tudo tem um propósito, né? Aquela escalada não foi à toa, eu sei que os irmãos que foram estão concordantes comigo. E eu anotei algumas coisas e Deus foi falando no meu coração alguns símbolos do que nós passamos na subida e na descida do monte. O que serve para nós, algumas aplicações para a nossa vida. Quando nós começamos a subir, quando nós fomos observar como era a subida, era realmente pedra sobre pedra. Quando você já olha o monte, você já vê que é um verdadeiro gigante. E quando nós... Está vendo as pedras? Irmãos, muitas pedras monstruosas. Eu creio que no tempo de Moisés ainda fosse muito pior, porque é um monte vulcânico, né? Podemos dizer assim, e que, com certeza, no decorrer de milhares de anos, já tenha tido erupções, e ali já houve uma movimentação nessa rocha, nesse monte. Então, imagino quando Moisés subiu, como não teria sido. Para nós já foi algo muito difícil, pedras, pedregulhos enormes, e nós tivemos que enfrentar ali. Irmãos, às vezes a nossa vida, ela é assim. Os gigantes que nós enfrentamos, nós temos que passar por pedras enormes, vencê-las. Não foi aquela areia batidinha, não foi um gramadinho, foram pedras que a gente teve que enfrentar. Então, irmão, saiba que o Senhor vai te ajudar a vencer cada pedra que for colocada no teu caminho. Não importa, ali eram pedregulhos que nós tínhamos que nos desviar, passar por cima, pular. E é assim a nossa vida, os gigantes são assim. São, às vezes, enormes, são difíceis, são rochas, uma rocha de granito. Mas nós vamos vencer esse gigante, nós vamos saltar as pedras. Com o Senhor, como é que ele canta? Com o Senhor saltarei muralhas e também destruirei exércitos. Amém? Então, saiba que as pedras faz parte da vitória que nós temos para ter contra os gigantes da nossa vida. Outra coisa também que nós observamos lá foram precipícios, verdadeiros precipícios, penhascos. Nós à noite, quando a gente caminhava pela noite, vocês estão vendo que assim, aquele declive, você passava por caminhos estreitos no monte, na rocha. E quando você olhava para a sua direita ou para a sua esquerda, você via, irmãos, aquele verdadeiro precipício, você via lá embaixo, não sei quantos metros, e você nem podia olhar muito, senão você caía. Irmão, se você está numa crise, numa tribulação, num deserto, não olhe muito para os precipícios que estão ao seu redor, para você não despencar de vez. Você vai em frente, você vê que a gente ali está olhando, caminhando e sem olhar. E o pastor mesmo estava falando, aquilo ali foi bom ser à noite, porque de noite aí você vê menos. Mas nós víamos, quando a gente passava e dava aquela abinho de olho, assim, a gente olhava lá para baixo, e a gente soube que ali foram jogadas muitas pessoas, ali como crimes, e jogavam as pessoas dali. É uma coisa terrível. Enfim, irmãos, às vezes nós passamos por esses precipícios da nossa vida, temos que vencer esses gigantes. É o precipício do medo, né, da tensão, e a gente fica tenso, mas a gente tem que olhar apenas para Jesus, amém? Lembra de Pedro sobre o mar? Ele teve que olhar apenas para o Senhor Jesus. Quando ele olhou para o mar, o que aconteceu? Ele afundou. Outro ponto interessante também que nós vimos ali na subida era a noite enluarada. Nós nem tínhamos percebido e nem marcamos nada a subida no monte, porque, olha, vai estar a noite com lua, só que não está aparecendo as estrelas, e muitas estrelas. Então, irmãos, quando nós começamos a subir, estava claro, não precisava de nenhuma lanterna, de nenhum celular ali para iluminar, porque o Senhor providenciou para nós uma noite assim. Irmão, se a noite ainda está escura, sabe que o Senhor vai providenciar uma luz e umas estrelas para iluminar teu caminho. Você vai vencer o gigante que está te aparecendo.
Amém? Saiba que o Senhor coloca, é o Deus da providência. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Outra coisa interessante também, que na noite a gente sentiu muito, que me chamou a atenção quando nós estávamos em subida, foi o silêncio. O silêncio, ainda pode deixar lá da noite, né? Aquele, irmãos, é um silêncio. Você já percebeu que quando você escuta um silêncio muito grande, dói um pouquinho o ouvido? Não dói um pouco? Você sente um zunido, algo desconfortável. Ali, eu não sei se os outros irmãos também perceberam isso. O silêncio da noite, daquele lugar, era um silêncio maravilhoso. Era um silêncio. É algo assim tão forte que a impressão que a gente tinha é que se a gente pudesse, né, ficar ali, essa subida fosse assim, por mais tempo você ficar ali só escutando o silêncio, você ia perceber que aquele silêncio era a própria voz de Deus. Era a voz do Altíssimo. Não dói o ouvido. Saiba que o Senhor fala com você, quando você está vencendo, enfrentando gigantes, Ele fala com uma voz maravilhosa, porque a voz do Espírito Santo, ela é maravilhosa. Não dói, não perturba, ela dá toda a direção, amém? Que maravilha. E a gente entende o que Deus quer falar no silêncio. Talvez seja um silêncio, mas no silêncio Deus fala também conosco. Amém? Quando a gente pensa que Deus não está falando nada, é nesse silêncio que Deus está falando conosco. Outro ponto também que eu achei interessante foi o cansaço, a demora. Irmãos, 4 horas de escalada, foi muito tempo, uma demora interminável. Nós, quando começamos a subir aquele monte, nós fomos, já vimos a dificuldade desde o início. Mas a gente não tem noção de onde está o final do monte. Você não tem noção, você perde. Nós vamos com guia, porque senão, se você se perder ali, nunca mais você vai ser achado. Mas você percebe que já caminhou muito, 2, 3 horas, e você também percebe que está muito longe. Aí você está exausto. Você pensa em quê? Em voltar. Quando você tiver que enfrentar um gigante, e você acha que tem que voltar, saiba que o Senhor é contigo ali. Não volte, não, porque o Senhor vai ser contigo até o final. Amém? Ele vai ser contigo. O cansaço vem, a exaustão vem, mas o Senhor nos toma pela mão e nos leva até onde nós temos que levar. Até onde que nós temos que levar. E nós vencemos. Você vê que a gente ali está cansado, tá uma pausa para respirar, porque estava muito difícil. Olha como as pessoas sobem, se segurando nas pedras, porque às vezes também não dá equilíbrio. É muito difícil. Outra coisa também interessante, mais uma outra coisa, são as fendas. Às vezes nós estávamos caminhando, subindo, e víamos fendas. Ali já estava até mais na descida, o sol está ali. As fendas nos protegem. O Senhor abre fendas na nossa vida, no nosso tempo de enfrentamento de gigantes. E essa fenda nos protege do grande calor, do inimigo, nos esconde, irmãos. Então, vamos crer que o Senhor, se você está passando também por esse momento difícil do gigante vindo te assolar, saiba que o Senhor vai te proteger, vai levantar fendas ao redor de você, um verdadeiro esconderijo. Você está escondidinho, né? Nos braços do Senhor, na sebe do Senhor. Nós sentimos isso na subida do monte. E assim Deus ia ministrando ao nosso coração. As pessoas que subiram, eu tenho certeza que Deus também foi ministrando em cada passo que dava no Monte Sinai a sua vida. E outro ponto também, que tinha a presença na nossa subida de camelos. Vocês estão vendo ali os camelos? Aquele carro não tinha, não, mas eram camelos. Os camelos iam, né, com os beduínos levando, até quase que ao topo. Eu não sei como os camelos não tropeçavam e não caíam. Eu nunca tive coragem de subir em camelo, nem para tirar foto. Nem para tirar foto. Teve alguns irmãos aqui que tiraram foto, né, subiram no camelo. Aliás, eu subi, sim, lá na primeira vez, é a terceira vez que nós vamos aqui, eu vou a Israel. Na primeira, eu subi, mas o irmão falou, eu nunca mais vou subir. Você entra, você senta. Ele dá um pinote primeiro, acho que para trás, depois para frente, e depois é que você fica para o mar. Imagina o camelo nesse monte, cheio de pedra, passando pelo precipício, e os camelos iam ali.
Mas sabe o que para mim simbolizava esses camelos naquela subida do Monte Sião? Uma verdadeira tentação. Sabe por quê, irmãos? Porque o beduíno que ia com eles falava assim, o tempo todo, camelo, 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 quem quer vir no camelo, venha no camelo. Eu falei, eu não vou no camelo. Ninguém foi no camelo, irmãos. Porque a sensação era terrível. A sensação era terrível. O que a gente tinha que fazer era continuar marchando. Irmãos, se vier tentação no teu caminho, você rejeita, continua marchando. Não sobe no camelo, não. Amém? Não sobe, não. O que nós fizemos ainda, a sugestão do apóstolo, foi botar... Aliás, não, até foi eu que falei, né? Gente, subir no camelo nós não vamos. Mas a gente está muito com peso de mochila, levando mochila. Imagina só, irmãos, nessa caminhada cheia de mochila. Vamos fazer o seguinte, vamos botar as mochilas lá na carcunda do camelo e ele leva as mochilas para a gente. Mas subir a gente não subiu. E os beduínos, também outra coisa interessante. Aí está a foto do nosso beduíno, que foi o nosso guia. Como é o nome dele? Moisés. Moisés. Olha ele com a mochila aí de alguém. Esses beduínos eu encarei assim nessa subida, nesse enfrentamento desse gigante do Monte Sinai, como se fosse verdadeiro anjo do Senhor ali, para nos ajudar, não é, pastor Marcelo? Para nos ajudar. E ele ajudava. Ele ia que nem rapidinho, enquanto a gente ali, exausto, ele subia rápido, pulava as pedras, também isso aqui, né, de magrinho, né? 20 e pouquinhos anos. E ia nos ajudando, ia nos auxiliando, empurrando, dando o braço. No final, ele até queria cobrar, né, assim, o agrado dele, mas como nos ajudou. Deus coloca anjo no nosso caminho quando a gente está enfrentando uma luta. Amém? E, às vezes, são anjos que não é de asa, não, né? São vidas, são circunstâncias, são verdadeiros anjos que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus é bom. Diga assim, tu és bom, Senhor, tu és bom demais. É verdade, nós abençoamos a vida desse rapaz. Aí, oramos. E, querido, e outra coisa também, não só, volta um instantinho, quando a gente fala do beduíno, eu estava me lembrando dos irmãos. Porque também os irmãos, não eram só os beduínos que eram os anjos, não. Os próprios nossos irmãos, como o pastor Marcelo, né, Cláudio e outros, o pastor Marcelo ia lá atrás, fechando, e a gente ele ia dando palavra, irmão, vamos embora, irmão. O Senhor é contigo. Não era por aí, Marcelo? Vamos em frente, falta chegando. Eu falava assim, irmão, está chegando. Aí eu falava, gente, não vamos nem pensar. Nesses momentos que a gente está enfrentando o gigante, gente, a gente não pode pensar muito com a nossa mente carnal. A gente tem que segurar, dominar a nossa mente, as nossas emoções, para a gente vencer o gigante. E, às vezes, pouca palavra, porque muito falar prejudica na caminhada, mas quando falar com sabedoria, com incentivo, abençoando a vida do nosso irmão que está passando pelo vale, tendo que enfrentar gigantes. Amém? Glória a Deus por isso. E as tendas também. Tinham tendas, alguns pontos, por 2 vezes, mais ou menos, nós nos deparávamos com a tenda do beduíno, que também eu encarei como um porto seguro, como um lugar assim de renovo. Olha como é que eles fazem, irmãos. Eles não moram lá no Monte Sinai, mas eu imagino que eles façam essas tendas para descansar, e eles levam as pessoas lá, e é um momento que as pessoas também descansam. Tudo pedra. Eles dormem ali, botam aqueles mantos, aqueles tapetes, e dormem ali. E nós também descansamos um pouquinho. Então, meu amado, o Senhor, Ele faz isso com a gente. Ele bota uma tenda no nosso caminho. Ele bota uma tenda para a gente renovar novamente o fôlego até o final da caminhada. Agora, irmãos, quando a gente pensa que está chegando, você, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Faltam apenas 700 degraus. 770 degraus. Eu imaginava assim, nós já sabíamos que ia ter degraus, lá pelo final ia ter alguns degraus para subir, mas 770. E eu imaginava degraus mais ou menos assim, arrumadinhos, degraus. Irmão, não é degrau nada, é pedra sobre pedra, e você tem que abrir a sua perna, levantar para você. 770 degraus, irmãos. Essa semana, eu só subo lá em casa, nós subimos lá, nós moramos no 1º andar. Lá em casa nós só subimos, não subimos de elevador.
né? Botamos isso para... É saudável, a gente emagrece, queima caloria, então a gente só sobe de escada. 2 lances. E aí, dessa vez, essa semana, eu pensei assim, vou subir pulando um degrau. Gente, quando eu comecei o primeiro, o segundo, Jesus, até falei para ele, sobe aí, pulando um degrau. Que coisa horrível. Aí ele falou assim, era assim a altura dos degraus que nós, dos 770 degraus que nós subimos. Mas nós subimos. Amém? O Senhor nos fortaleceu e veio um sobrenatural do Senhor, irmãos. Veio um sobrenatural. Eu não sei se isso foi... Você pode falar, irmã, você está exagerando. Muita gente sobe o Monte Sinai. Realmente, tem pessoas que sobem mesmo, muita gente. Mas, para mim, foi uma experiência muito forte na minha vida espiritual. Tanto é que eu estou trazendo um paralelo para a minha vida espiritual, essa subida ao Monte Sinai, um verdadeiro gigante. E nós aí conseguimos chegar no cume. Chegamos no nosso objetivo. Tem aí, Larissa, a foto? Cadê a Larissa? Aí, lá de cima, olha como vocês veem as montanhas ao redor. Olha quantas montanhas gigantescas. E cadê a outra foto? Mais fotos, pedra sobre pedra. Mas aí depois nós chegamos lá com a equipe e podemos orar. Falar com o Senhor, assim como Moisés falou, irmão. Querido, quando a gente chega lá diante do gigante e a gente vence, Deus fala conosco. Deus fala conosco e nós falamos com o Senhor. E nós recebemos o que Deus quer que a gente receba. E ali nós entregamos a nossa cidade do Rio de Janeiro, a nossa nação brasileira. E essa foto ficou tão especial, porque parece uma auréola ali ao redor da cabeça do pastor. E ali a presença do Senhor foi tremenda. Não, nós nem falamos muito. Não, você pode dizer pelo cansaço, mas, irmãos, era a presença de Deus muito forte naquele momento ali. E nós apenas nos ajoelhamos, nós chorávamos apenas diante do Senhor. Foi só o nosso grupo, mais ninguém, todos já tinham descido, todos já tinham ido embora. Nós fomos os últimos a estarmos lá, mas nós vencemos esse gigante. Irmãos, concluindo. Encare os montes. Diga assim, encarar os montes. Amém? Encarar os montes. Encara o teu gigante que você tem que vencer. Outro ponto, não desista no meio. Diga assim, não desisto. Não desisto. Persistência, determinação, ânimo. Se você está desanimado, Deus vai colocar um anjo, lá era o pastor Marcelo, era a gente lá, vamos, está chegando. Deus vai colocar um anjo para te animar o coração. Então, não desistir, encara o monte, não desiste. Domina a tua mente na caminhada. Domina o teu coração, domina a tua vontade. Porque a nossa vontade, irmãos, é de chutar o balde. Não é verdade. De voltar, de desistir. Mas, se a gente quer vencer, nós temos que dominar. Dominar nossa mente, nosso coração, nossas emoções, nossa vontade e saber em quem temos crido e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? E crer, né? Ter fé realmente que o Senhor, como diz aqui no verso 5, toda a terra é minha, ele disse para Moisés. Toda a terra é minha. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. E nós vamos vencer qualquer gigante que se opor a Deus através da nossa vida. Nós vamos vencer. 3 coisas, uma coisa importante que nós podemos entender também, que eu estava pensando. O Sinai, o Monte Sinai, ele aproximou, né, Moisés de Deus com trovões, com nuvem espessa, com fogo. Muitas vezes nós temos os montes sinais assim na nossa vida, que é através do fogo, do trovão, das nuvens espessas. Mas também há um outro monte que nos aproxima do Senhor tão diferentemente, que é o Monte Calvário. Nos aproxima através do sangue de Jesus, da graça de Jesus. É esse monte que o Senhor também nos dá. Agora, é interessante, os 2 montes, há sacrifício. Há sacrifício. Do Calvário é o sacrifício do Senhor Jesus. Mas tudo faz parte para a nossa vitória. Êxodo 3, verso 7, olhem só o que Deus disse para Moisés.
tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Irmão, que o Senhor nos abençoe. O Senhor tem ouvido, tem visto as nossas dores, as nossas dificuldades. 2014 já está terminando. Primeiro domingo de dezembro, e nós já estamos terminando. Hoje, exatamente o aniversário do nosso pastor. Sabemos que tem enfrentado gigantes, mas ele tem vencido muitos gigantes. E nós também, juntamente, vamos vencendo todos os gigantes na unidade, na união, porque os montes Sinai, que nós temos que ainda que subir, aqui pela frente, o Senhor vai precisar que nós tenhamos postura de vencedores. E o versículo-chave para mim, para a minha vida, quando eu terminei a subida, e toda vez que eu me lembrar do Monte Sinai, vai ser Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que assim seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Você pode cantar assim? Quero subir ao monte de Deus e a sombra do Altíssimo descansar. Quero olhar os meus problemas e saber que do alto socorro vem. Quando enfrento um deserto, posso me alegrar em saber que o Senhor está comigo. Em períodos de seca, posso confiar, pois Jesus é a fonte da vida. Leva-me, Senhor, para o teu santo monte, de onde posso ver famílias, já não mais como um gigante. Leva-me, Senhor, para os teus altares, sobre tuas asas quero me esconder, em tua morada viver. Quero subir até. Levante as mãos e declare isso, irmão. Da graça e romper os céus em adoração. Quero voar como uma águia para ti, e em teu nome caminhar sobre as águas. Em teu nome ser mais que vencedor, e em teu nome caminhar sobre as águas, e em teu nome ser mais que vencedor, ser mais que vencedor, muito mais que vencedor, ser mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vamos estar orando agora. Você que quer, talvez ainda falta algum gigante para você, não derrotou totalmente esse gigante em 2014, mas você quer até o finalzinho de 2014 declarar já por fé a tua vitória. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando, nós vamos estar derrotando pela fé qualquer gigante que tem se apresentado a nós para nos derrotar, para nos ver
caídos, porque o diabo ele veio mesmo para matar, para roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, e é nessa promessa que eu creio, e você. Então nós vamos estar colocando a nossa vida, os nossos gigantes diante do Senhor, para que em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, assim como Ele tem me feito vencer gigantes, pastor, vencer gigantes, Ele também vai fazer na tua vida. Amém? É para aquele que crê, é para aquele que quer vencer. É só para esse que quer vencer. Aquele que não tem mais esperança, está desanimado, é uma pena. Mas você que quer nessa manhã renovar sua esperança, reanimar, tomar um fôlego novo, falta um mês, e independente de um mês, é o tempo do Senhor ser mais que vencedor, em nome de Jesus. Quero subir até... Levanta isso e declara, levanta a tua voz, da graça e romper os céus em adoração. Quero voar como a águia para ti, no nome do Senhor, e em teu nome, só no nome dele, caminhar sobre as águas, e em teu nome ser mais que vencedor. Jesus, ser mais que vencedor, no nome de Jesus, ser mais que vencedor. Coloca a mão no teu coração e cante: ser mais que vencedor. Diga assim: sou mais que vencedor. Mais uma vez, sou muito mais que vencedor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. Pai, nós te agradecemos porque em tudo nós aprendemos contigo. Quantos gigantes nós temos enfrentado, Deus? Verdadeiros demônios têm nos assolado, Pai. Tem vindo sobre nossa vida para ceifar a nossa vida. Mas nessa manhã nós recebemos uma palavra de vitória. Nós recebemos uma palavra de fé. E, Senhor, assim como Moisés escalou aquele monte, chegou até o final e venceu, nós também, Senhor, chegamos até o final e vencemos. Senhor, nós declaramos que aqui os teus filhos que aqui estão vão chegar até o final e vão vencer. Pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Porque Tu nos dás vida em abundância. Na saúde, Senhor. Na saúde, Deus, se há algum gigante a ser vencido, em nome de Jesus, nós declaramos saúde plena para os teus filhos. Que toda enfermidade, esse gigante caia por terra, em nome de Jesus. Somos sarados pelo sangue de Jesus. Senhor, se aqui há problemas familiares sérios, verdadeiros gigantes, Deus, nesse primeiro domingo de dezembro, entregamos a Ti esse gigante. Não desistimos, Pai. Não desistimos da nossa família. São os nossos amados, amados Deus. A Tua bênção será sobre a nossa descendência. Não abrimos mão, Pai, em nome de Jesus. Senhor, se há na área financeira, Deus, oh Pai, alguém passando por um deserto, que seja uma manhã e que os Teus anjos, assim como foram, Senhor, aqueles beduínos para nós, assim como foram os nossos irmãos, assim também, Senhor, Tu possas estar colocando anjos ao redor dos Teus filhos para abençoarem as suas vidas. Deus, abre fendas para que nós passemos seguros. À sombra do Senhor nós descansamos. Aleluia. Senhor, coloca um céu estrelado, um céu enluarado para clarear o nosso caminho, Deus, para que a gente não se perca na trajetória, para que a gente possa caminhar seguro, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Senhor, se nós precisamos de alguma tenda dos beduínos na nossa vida,
Pai, coloca, Deus. Precisamos às vezes tomar um fôlego. Muito obrigada porque Tu já tens feito isso. Aleluia, glórias ao Teu nome, Deus. Louvamos o Teu nome. E Pai, se tivermos as tentações no caminho, nos ajuda a vencê-las. Se os camelos aparecerem, que nós possamos dizer não, não, porque nós somos do Senhor Jesus e não abrimos mãos dos seus valores, das virtudes, não abrimos mão. Então, Senhor Deus, a nossa vida está nas Tuas mãos. O nosso ano de 2014, os anos que virão pela frente, somos Teus e vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga assim: eu recebo, em nome de Jesus. Aceito o desafio. Vencerei gigante no nome de Jesus. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia, Deus é maior em mim do que tudo que está no mundo. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar encerrando. Você foi abençoado, irmão? Amém. Deixa eu falar duas coisas para os irmãos. Amanhã à noite, às 18 horas, nós estaremos aqui entregando o nosso jejum, quarto jejum deste ano. Lembram? 4 meses orando pela igreja. Amanhã às 18 horas. Se você pode, não deixe de vir. Depois eu estarei falando as Déboras, encerrando este ano. E que palavra abençoada recebemos da pastora Veleda, amém? Eu creio que nós saímos daqui hoje entendendo que Sinai é um lugar da bênção de Deus. Na próxima vez que nós formos falar na caravana e dissermos, vamos subir o Sinai, não fique olhando para os precipícios. Fique apenas se lembrando da chamada de Deus para encontrar com você lá naquele cume. E você vai ser mais que vencedor, amém? Irmãos, a segunda coisa que eu quero falar com os irmãos é: aqueles que estiveram na reunião dos obreiros ontem pela manhã, há um assunto que ficou pendente e eu quero tratar ele agora de manhã, rapidamente. Então não vão embora, eu vou à porta juntamente com a pastora Veleda despedir a congregação e nós vamos subir rapidamente para a sala 204 para encerrarmos este assunto, amém? Rapidamente, somente aqueles que estiveram na reunião ontem pela manhã. Vamos orar agora. Senhor, obrigado pela palavra que recebemos de tanta edificação nas nossas vidas. Cremos que vencemos os gigantes a cada instante, a cada porção de dia que Tu nos dás. Nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Oramos pelos pedidos que estão nessa caixa, pedidos nobres que colocamos diante do Senhor, para que este ano possam ser vencidos. São o nosso Sinai, são o nosso gigante. É a Tua resposta para a nossa vida. Obrigado pela palavra ministrada em nossos corações, pela pastora Veleda que nos traz essa palavra de edificação. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nessa casa estão e sobre Israel de Deus por essa terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Deus nos abençoe. Quero subir ao trono de Deus e a sombra do Altíssimo descansar. Quero olhar os meus problemas e saber que do alto socorro vem. Quando enfrento o deserto, posso me alegrar em saber que o Senhor